Bom, a história dela, eu acho que a gente nunca teve uma história assim no canal. Era o ano de 1957 e eu vim ao mundo. Meus pais não haviam me planejado, eu era uma linda bebê. Olhos verdes, gordinha, ruiva, mas nada disso fez com que despertasse na minha mãe um sentimento materno. Eu nasci com uma anomalia, eu tinha 2 sexos. Gente, em 1957 ela era hermafrodita, né? Que são as pessoas que nascem com 2 sexos. Se hoje ainda existe preconceito com isso, vocês imaginam lá atrás. Então por aqui você já deve ter uma ideia do que a nossa Alice vai passar, né? Minha mãe, sem conhecimento algum, acreditava que por eu ter nascido hermafrodita seria uma aberração da natureza. Deixa eu botar o óculos, né? Porque agora eu gravei um vídeo antes contando uma história que eu não precisei ler, que era da série da Jenny Rivera. Mas agora eu tô lendo, eu preciso botar o óculos. Então vamos lá. Vamos lá. Bom, então vamos lá. Minha mãe, sem conhecimento algum, acreditava por eu ter nascido hermafrodita, eu seria uma aberração da natureza. Ela me repudiava a todo momento. Se negava a me dar de mamar e por fim ela tomou uma decisão cruel. Me jogou em um poço dentro de um balde, enrolada em uma manta com apenas 2 dias de vida. Minha avó me retirou daquele lugar quase sem vida e se responsabilizou pela minha criação. Minha mãe me odiava desde o instante que eu nasci, como se eu fosse culpada por ter nascido de tal forma. Passados 5 anos, eu fui colocada num colégio interno, um colégio esse que era de freiras, mas para estudar lá você tinha que dar um dote. Meu pai pagou pouco, pois não tinha condições de dar um valor maior. Então, desde os 5 anos de idade, eu tive que trabalhar para pagar estudos e alimentação. Eu trabalhava na horta e na limpeza do colégio. Sim, eu tinha 5 anos e trabalhava como um adulto. Minha vida naquele lugar era um pesadelo. Por ter os 2 órgãos sexuais, as freiras abusavam de mim todos os dias. Eu não sabia o que elas faziam comigo, mas elas brincavam com meu menininho, né? E se divertiam. Aquilo me incomodava, doía. Elas faziam para me torturar. Acho que nem era por prazer, porque eu acredito que um órgão masculino de um menino de 5 anos não desperte qualquer tipo de prazer. O tempo foi passando e nada mudava. Todos os dias eu acordava cedo para colher as hortaliças antes de começar as aulas. Quando o horário de estudo terminava, eu ia trabalhar e lavar os banheiros e, por fim, ajudava na cozinha e no preparo da janta. Aos 7 anos, a minha mãe e uma tia minha, que é ex-freira, e minha madrinha apareceram no colégio de surpresa. Elas foram me buscar para um passeio. Eu fiquei tão feliz, pois havia 2 anos que eu não saía daquele lugar. E há 2 anos eu não via a minha mãe. Bom, inocência de criança. Nosso incrível passeio foi no hospital da capital do meu estado. Eles haviam marcado uma consulta com um cirurgião. Naquele dia eu fiquei internada para alguns exames. Depois de alguns dias eu acordei e eu estava com um curativo. Eu fui abandonada por dias naquele hospital por aqueles que me levaram e só retornaram muitos dias depois para me levar de volta ao colégio. Só descobri o que tinha feito comigo quando eu tirei o curativo. Aos 8 anos eu conheci uma freira. Então vocês sabem o que fizeram, né, gente? Tiraram o menininho lá dela. Aos 8 anos eu conheci uma freira. Ela cuidava de mim, me protegia das demais freiras. Ela me dava um carinho especial. Nessa idade eu nem sabia o que era ter desejo. Mas ela me bulinava, me acariciava, me beijava e dizia que um dia iríamos nos casar. Vivemos um romance escondido por anos. Eu acreditava que ela cuidava de mim como uma mãe deveria cuidar de uma filha. Eu não lembro se um dia eu fui virgem.
Com o tempo eu fui me apegando à irmã e tudo eu dependia dela. Então um dia a minha irmã, aliás, a irmã, minha mãe morada, ela chamava mãe namorada, me disse que iríamos fugir daquele lugar e seríamos felizes para sempre longe dali. Gente, vamos lembrar que essa história se passa nos anos 50, tá? Por vezes tentamos fugir, mas sempre fomos pegas pelos militares. Naquela época estava na ditadura civil-militar. A irmã, ela não saía comigo nas horas das fugas, apenas alguns colegas. Ela iria depois e daria uma desculpa de sair para ir a algum lugar e nos encontraríamos na mata. Só que quando a nossa Alice fugiu, os militares acharam ela antes. Então ela diz: apanhamos e fomos abusados de todas as formas. Passamos mais alguns meses no colégio, até que nós duas fugimos de lá. Fomos para uma cidade onde a ditadura era ainda mais rigorosa. Minha irmã namorada era filha única, então fomos à sua casa. Ficamos escondidas no porão dos pais dela. Os militares iam sempre por lá, mas estávamos escondidas. Não podíamos ver a luz do dia. Até que um dia, ela, não aguentando mais viver no porão, saiu para ir à praia. Como a casa dos pais dela era vigiada, pois eles queriam nos encontrar, já que elas tinham fugido lá do convento, né? Do colégio convento. Infelizmente, a freira acabou sendo capturada e nunca mais a vimos. A levaram para algum lugar e a mataram, porque nunca mais tivemos notícia dela. Bom, os pais da minha irmã namorada conseguiram me colocar no navio de carga do qual vinha à minha cidade natal. Vim clandestinamente. Passei toda a viagem num lugar escuro, sem conforto, um calor escaldante, pois ninguém poderia saber onde eu estava. Foram dias sofridos. Bom, lê de engano quem pensa que esse foi meu último sofrimento. Chegando na minha cidade, a minha mãe se recusou a me aceitar na casa dela. Ela pediu para meu pai escolher entre ela ou eu. Sim, minha mãe fez isso. Meu pai não queria se separar porque eles já tinham mais filhos. Foi então que eu fui morar na casa da minha tia, com um tio que parecia a própria reencarnação do capiroto. Minha tia era irmã do meu pai e meu tio era irmão da minha mãe. Sim, a família tinha dessas coisas de casar parentes próximos para que as origens não se percam e o estilo alemão permaneça por gerações. Gente, foi um inferno viver naquela casa. Meu tio era um homem horrível. Eu não sei porque minha tia não se separava dele. Ela dizia que casamento era para a vida toda. Minha tia tinha problemas cardíacos e respiratórios, mas ela não sabia viver sem um cigarro. Sua saúde estava ficando cada vez mais frágil. Meu tio nos acusava de ter um caso, me chamava de machorra. Gente, eu não sei o que é machorra, não. E não é cachorro, é machorra. Bom, meu tio perguntava como a gente transava e se eu era melhor da cama do que ele. Então o tio louco lá, filho de capiroto, começou a achar que ela e a tia tinham um caso. Bom, meu tio adoeceu de tuberculose e minha tia então chamou uma prima para cuidar do meu tio, enquanto ela trabalhava. E eu não cuidaria dele porque ele não me aceitava. Ele implicava com tudo que eu fazia. Passado alguns meses, essa prima da minha tia apareceu grávida. E adivinhem de quem? Sim, gente, do tio capiroto. Muitas pessoas tentaram convencer minha tia a se separar, mas até assim ela se recusou. Essa prima então foi morar na casa da minha mãe, pois ela não morava na mesma cidade que nós. Minha mãe a recebeu como uma filha. Como eu disse antes, minha família era uma mistura de primo e irmão que até hoje não dá para entender direito. Depois dessa traição, minha tia começou a adoecer. Ela tinha crises cada vez piores e meu tio sorria, dizendo que queria ver aquela maldita morrer. E ainda falava: eu quero ver o que vai ser de você quando sua tia morrer. Eu me desesperava, implorava para que ela o deixasse, mas ela insistia em se manter casada.
mesmo não tendo mais relação sexual com ele há muito tempo. Então minha vida passou a viver em função da minha tia. Ela tinha crises e eu passava dia e noite no hospital. E o meu tio, bebendo, jogando e com outras mulheres. Sim, ele não se importava. Ele queria mais é que minha tia morresse. No dia que minha tia morreu, foi um dia conturbado de brigas entre eles. Então ela vai contar um pouco como foi o dia que a tia dela morreu. Daniel estava bêbado e perturbando dentro de casa. Algumas coisas que o capiroto fez e pouco antes dela partir. Então, naquela noite lá que ela morre, olha o que esse homem fez. Primeiro, ele derrubou toda a janta que ela tinha posto na mesa. Ele simplesmente virou a mesa. Ele pegou sua carteira de cigarro e fumou ao lado dela. A coitada não conseguia nem respirar. O estado dela se agravou de uma tal forma como eu nunca tinha visto antes. Eu liguei para o médico e ele disse que estava a caminho. Bom, enquanto ele estava a caminho, infelizmente minha tia faleceu nos meus braços. Ela não aguentou esperar. Meu tio na porta do quarto fumando e rindo da maneira que ela havia morrido. Aquela cena nunca mais saiu da minha cabeça. Então o médico, por fim, chegou e me disse aquilo que eu mais temia, que minha tia tinha morrido e ali meu mundo desabou. Eu fiquei sem chão, eu me desesperei, pois mesmo doente e trabalhando fora, a minha tia me protegia e me tinha como uma filha. Sim, foi com a minha tia amada que eu descobri o que era o amor de mãe. Bom, o capiroto do meu tio não se manifestou em tomar nenhuma providência em relação ao velório e ao enterro. Ele continuou bebendo e fumando como se nada tivesse acontecido. A única preocupação dele, ironicamente falando, era o que ele faria de mim, se minha machorra velha tinha morrido. Eu tinha 15 anos nessa época. Eu estava desamparada pela família, pois as cunhadas da minha tia estavam todas na casa. Mas todo mundo em busca dos pertences valiosos que ela tinha. Levaram tudo. Gente, a tia estava lá morta na cama, tinha sido nem enterrada ainda. Bom, mas isso aí eu já vi em várias, histórias. Até na vida real. A pessoa tá lá na cama e tá os parentes pegando as coisas de valor dentro de casa. Aí ela disse: Dani, enquanto a minha tia tava lá, pegaram joias, talheres, louças, panelas. Sim, gente, panela. Até isso pegaram. Limparam a casa da minha tia. Mas, gente, o capiroto fez nada, não? Bom, o corpo dela permanecia na cama. Eu indo de um lado para o outro em busca de ajuda para vesti-la, para comprar um caixão e enterrá-la. Isso tudo eu sozinha. Até que encontrei um lugar que eu sabia que ela escondia dinheiro, que ela guardava um dinheiro sempre pra gente viajar. Ela adorava viajar e esquecer um pouco da vida com o capiroto. Com ela acabei conhecendo muitos lugares. Passávamos meses até longe de casa e vivíamos bem. Mas como tudo tem seu tempo determinado, voltamos para casa e tudo recomeçava. Voltávamos, né? Com esse dinheiro que eu encontrei, comprei o caixão e providenciei o enterro. Eu mesma dei banho na minha tia e vesti. Enquanto isso, as cunhadas estavam preocupadas com quem tinha pego o quê. E o meu tio bêbado. Ora dormia, ora acordava e ora ia lá no quarto zombar daquela que tanto o amou. Minha tia foi enterrada e com ela eu sabia que o lugar onde eu morava também. Todas as viagens e refeições que eu tinha dentro daquela casa tinham acabado. Então, a tia foi enterrada, ela sabia que a situação para ela ia ficar ruim ali, né? Bom, agora eu vou relatar meu verdadeiro inferno quando fiquei morando com aquele homem. Ele me humilhava, me batia, me ofendia. Eu sofria diversas torturas psicológicas e emocionais. Sim, eu também sofri agressões físicas. Então, meu tio, conversando com a minha mãe, sugeriu que a mesma, junto com meu pai, me emancipasse. Nessa época eu tinha 16 anos. Eu também fui emancipada com 16 anos. Então meu pai, que só fazia o que minha mãe queria, me levou ao juizado para que eu fosse emancipada. Nesse mesmo dia da minha... Gente, por quê? Ela emancipada, ela era maior de idade. Ninguém tinha, os pais não precisavam mais ter,
preocupação com ela, né? Então, meu pai, que só fazia o que a minha mãe queria, foi lá e emancipou ela, né? Bom, nesse mesmo dia da minha emancipação, eu voltei para casa e meu tio mandou eu lavar as cuecas dele, cagadas. Eu lavei, ele mandou eu limpar a casa toda, do chão às paredes. Eu fiz, terminei exausta. Fui tomar um banho. Quando terminei, eu entrar no quarto, ele gritou comigo e disse que eu não iria mais dormir na casa e que eu nem comeria mais lá. Se eu quisesse dormir, eu teria que dormir no porão. Porém, gente, o porão da casa era o seguinte, a casa era de madeira, que até hoje é, ela falou. A casa era de madeira, né, que até hoje é. E ela disse, gente, que a casa era assim, mais alta. Então o porão, não era que é um porão fechado, era um lugar lá cheio de terra, embaixo da casa. Diz ela que tinha fezes de cachorro, fezes de gato, e é ali que ela tinha que dormir, tá? Era um lugar úmido, né? Ela falou, quem mora aqui no sul sabe o quanto aqui é frio. E eu não tinha nem um cobertor. Então dormi ali por alguns dias, até que Deus mandou uns anjos naquela casa me procurar. Eram as amigas da minha tia, elas souberam da minha situação, souberam que eu só estava comendo sobras do lixo. Sim, ele derramava comida no lixo e dizia que ali eu podia comer. E essas amigas da tia, gente, elas o ameaçaram dizendo que chamariam a polícia e mostrariam o que ele estava fazendo, tá? Ele disse que se eu não gostava dali, que eu pudesse procurar um outro lugar para eu ir. Mas eu ia para onde? Sem dinheiro, sem apoio da minha família, só se eu fosse para baixo de um viaduto. Então, depois de muitas ameaças, ele me deixou novamente dormir dentro da casa e ter as refeições, mas só depois que ele comesse. Ele dizia que minha comida era uma lavagem e mandava eu pegar no tico dele, no menininho dele. Ela falou que no sul chama tico. E tentou abusar de mim várias vezes. Comecei a trabalhar fazendo faxina, comidas para eventos. Eu estava me virando de todas as formas para eu conseguir um dinheiro. Eu precisava me vestir, eu precisava comprar remédios, tudo que uma mulher precisa para ter uma vida digna. Todos os dias eu fazia as atividades domésticas e depois eu ia fazer faxina em outras casas. Um belo dia, meu tio capiroto dos infernos teve um AVC. A filha dele nessa época já era uma moça e podia muito bem cuidar do pai. Mas vocês acham que ela foi um dia lá trocar as fraldas daquele velho? Nunca. Então eu tive que largar as casas que eu fazia faxina e viver exclusivamente para cuidar desse homem. Mas eu sei que vocês vão se perguntar por que eu não abandonei quando eu comecei a trabalhar fora. As faxinas não eram diárias nem fixas e o que eu ganhava não dava para pagar aluguel. Então eu acabava me submetendo às humilhações por muitos anos. Bom, o capiroto teve o segundo AVC e assim mesmo não morreu. Ele continuou vivendo e me atormentando. Em nenhum momento, quando eu servia suas refeições ou medicações, me passou pela cabeça de matá-lo envenenado. Ao contrário, cuidei dele da melhor forma possível. É triste, hein, gente? Minha nossa. Bom, eu ia lá cuidar dele, ele ficava passando a mão nas minhas partes íntimas, me chamando de machorra, de PUTA. Colocava o tico dele pra fora e mandava eu bater uma. A filha dele aproveitando a vida, passeando, viajando e tudo sendo pago por aquele velho que só me causava humilhação e dor. Lembro das amigas da minha tia que eu mencionei? Elas imploraram para ele fazer um testamento deixando a casa para mim. E sabem o que ele fez? Ele deixou aquela casa 50% para mim e outros 50% para um sobrinho que lhe levava cigarros e bebidas, mesmo ele estando à beira da morte. Ele já havia dado um enorme terreno e mandado construir uma casa para a filha, então por isso que ele não deixou para ela e para o menino. Os anjos disseram para ele deixar a casa só para mim,
as amigas, né? Os anjos que ela chama é as amigas. Só que o sobrinho nunca cuidou dele e a filha já tinha recebido sua herança. Ele simplesmente disse: eu quero ver você sofrer, quero ver você ser despejada daqui, eu vou estar lá no inferno dando risada. Olha que... gente... O homem teve o terceiro AVC e não morreu. Ele passou ainda um bom tempo em casa me infernizando. Até que houve umas complicações, ele precisou ficar internado, para a glória do Senhor, diz ela. Mesmo assim, eu cuidava dele no hospital. Até que ele pediu para que o sobrinho, aquele que levava cigarros e bebida, ficasse com ele algumas noites. Eu não achei ruim, pelo contrário, pois assim eu ia para casa, descansava e podia ter uma noite tranquila, sozinho em casa. Até que uma noite esse sobrinho dele ficou lá para passar a noite e adivinha? Passou a noite no estacionamento do hospital, dentro do carro, transando com uma prima. E o meu tio, morrendo sem ninguém ao seu lado. Sim, depois de muitos anos, ele finalmente morreu. Eu estava em casa, havia tomado banho, estava tomando uma taça de vinho, fui assistir um pouco de TV, quando o telefone tocou e era do hospital me informando que ele havia entrado em óbito. Me preocupei em ir lá imediatamente. Troquei de roupa e logo estava no hospital novamente. Quando meu primo chegou, como se nada tivesse acontecido. Então, mais uma vez, eu providenciei o velório, o enterro, a família dele compareceu em peso. Finalmente, eu tinha enterrado a pessoa que mais me humilhou na vida. Mas depois de tudo, eu ainda tinha pena dele, pois eu sabia que a alma dele ia demorar para encontrar a paz, diante de tantas maldades que ele fez. Não só comigo, mas com a minha tia também. Mandei rezar uma missa de 7º dia, de um mês, de um ano, e todos os anos eu mando rezar uma missa em memória do falecido. Agora vocês finalmente vão pensar: nossa, ela teve sossego então, né? Não. Lembra que o meu tio fez um testamento do qual ele deixou 50% da casa para mim e 50% para o sobrinho? Então, a filha do meu tio entrou com uma ação na justiça para ordem de despejo. Sim, ordem de despejo. A infeliz não teve a mínima consideração por mim, que foi a que limpou a bunda do pai dela por anos. Foi dado início a uma longa jornada judicial. Passado 10 anos após a morte dele, a filha finalmente conseguiu me despejar. Eu não tinha nem para onde ir. Nessa época eu já estava morando com um irmão que era especial. Ela tem um irmão, gente, que é esquizofrênico, e a companheira dela. Sim, eu conheci uma pessoa que me ajudou muito, e que é a minha companheira, a namorada dela, né? E que ajudou muito ela no processo do despejo também. Nos meus 60 anos, eu fui despejada de casa. O oficial de justiça chegou com um caminhão e com a brigada militar. Fizeram a minha mudança. Eu não tinha para onde ir. Então eu liguei para uma amiga de longa data e pedi se eu podia ir para casa dela por uns dias. Ela nos aceitou lá. Sou muito agradecida por ela ter me ajudado. Mas fui mais uma vez humilhada. Ela me chamava de irmã, demonstrava sentir amor por mim. Mas, gente, é aquela coisa, né? É irmã, 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 enquanto você não precisa da pessoa, né? Parece que na hora que você precisa, é isso aí que você ganha. Bom, gente, ela falou que elas eram amigas de longas datas, elas saíam pra boates, depois que o tio morreu, ela disse, né? A cada 15 dias, uma almoçava na casa da outra, íamos a restaurantes e faziam churrascos, tá? Então elas falaram que elas tinham uma amizade de anos e anos e anos e anos. E ela falou assim: Dani, a gente sempre teve ali uma pra outra, sabe? Eu achei assim, que ela era a maior amizade que eu tinha. Então, ela aceitou, ela, a companheira e o irmão lá na casa, tá? Só que na frente dos outros, ela tratava a Alice bem. E por trás, ela meio que humilhava a Alice. Ela falou: Dani, eu conheci o lado mais ácido e tóxico dela. A minha companheira estudava à noite, então saía de casa às 5 e voltava só às 11 da noite. E
ela disse assim, toda vez... Gente, isso aí, quando você depende dos outros, sério, é porque, gente, eu já passei por isso também. Eu fiquei um tempo na casa da minha avó quando Melina nasceu, e Bruna, a gente não tinha apartamento ainda, aí eu fiquei um tempo na casa da minha avó. A minha avó, gente, ela reclamava que eu esquentava a água para Melina tomar banho, que o gás dela ia acabar. Sendo que quem bancava a minha avó era o meu tio, que é o pai da Sabrina, minha prima, a psicóloga, e meu tio era um homem muito bem de vida. Ele não fazia um pingo de questão, ele dava dinheiro lá para minha avó. E a minha avó falava que o gás estava acabando rápido porque eu estava esquentando a água para Melina. Então por aí vocês vêem, né? Eu não tenho raiva não, mas é coisas de, sei lá, vamos falar, acho que da idade também, né? Aí ela fala aqui que a companheira dela saía, né, pra estudar e tal, e tomava banho. E quando voltava, tomava outro banho. Eu também tenho essas manias, tá, gente? Eu não consigo ir pra cama sem não tomar banho. Aí a dona lá da casa reclamava e falava, poxa, ela vai tomar banho de novo. Ela tomou um banho antes de sair, vai tomar um banho na hora de voltar. Aí ela diz, Dani, aquilo me doía, sabe? Mas eu não podia falar nada. E nessa época eu tinha 60 e minha amiga 70 anos. Então eu também respeitava por causa, né? Eu tava na casa dela, por causa da idade e tal. E ela disse que antes elas viviam saindo pra almoçar em restaurantes. E quando ela foi morar lá, a amiga ia pros restaurantes, mas ia sozinha, não chamava ela. Ela falou, Dani, eu comprava alimentos, fazia comida para todo mundo, mas ela nunca comia em casa. Chamava minhas coisas de tralhas, de restos. Então, assim, humilhava a outra, né? E isso fazia ela se sentir muito mal. Aí ela disse que a gota d'água foi um dia que ela queria muito ver um filme que ia passar na televisão. E ela pediu permissão à amiga, falou, posso ver esse filme hoje, tal hora? Pode. Só que ela disse que estava muito cansada, ela acabou dormindo no meio do filme. Então ela desligou a TV e foi dormir. E no outro dia a amiga fez um escarcéu com ela, falou, por que você não viu o filme todo? Ela falou, porque eu dormi. Ah, porque eu deixei de ver um programa do Ratinho para você ver o filme. E começou uma discussão daí. Até que ela falou, não, já é hora de eu arrumar um lugar para eu ficar, porque não dá mais para ficar aqui, né? Então ela conseguiu uma casa, na época, num lugar meio perigoso, mas ela pagava 300 reais de aluguel, é o que ela podia pagar, tá? Ela disse que no dia da mudança a amiga implorou para elas ficarem, mas elas se mudaram, né? E quando elas se mudaram para essa casa, gente, talvez por elas serem um casal de mulheres, né, um casal homossexual, elas começaram a receber ameaças. E ela disse assim, que o nome da companheira dela não é um nome muito comum. E escreveram no muro da casa assim, vamos te matar, fulana. Não vou falar o nome dela aqui, né? Vamos te matar, fulana. E elas viram que aquilo ali estava ficando perigoso. Então elas mudaram novamente, tá? E foram para uma outra casa. Aí o irmão dela, que ela cuidava nessa época, foi morar com um outro irmão e ela foi com a companheira para uma outra casa. Aí ela disse que até hoje vive só as duas, com os animaizinhos delas, que elas passam ainda muita dificuldade, mas pelo menos elas estão na casa delas, né? E estão bem. Então vocês viram aí, gente, que a vida dessa Alice foi assim, de sofrimento de cabo a rabo. Eu acho que tudo começa quando ela nasce hermafrodita, né? Imagina, em 1957 as pessoas não entendiam. Então a família dela realmente deu desprezo total a ela, né? Falando que ela era uma aberração, que ela era isso, que ela era aquilo. E eu acho que dali começou todo o sofrimento dela. Eu acho que eu só não entendi, Alice, porque talvez, lógico, né? Você também nunca tinha tido uma casa, então você vai para casa da sua tia e desse seu tio, que por pior que ele te tratou, você estava ali, era a sua casa, era onde você conhecia. E talvez você não tivesse tido a coragem de abandoná-lo ali para sair fora. Mas eu acho que é ali que a sua vida poderia ter mudado. Quando você começa a trabalhar, quando você arruma suas faxinas, né? Você poderia ali ter
sabe, estudado, feito alguma coisa, pensado no seu futuro, né? Claro que depois vão lá horrível isso de te despejarem depois de anos. Nem sei como a justiça faz um negócio desse, gente. Se tá lá no testamento, é a vontade lá da pessoa, né? E te tirar da casa, você já com 60 anos. Mas eu penso assim, até os 60 anos, eu sei que é muito difícil a gente falar isso, porque hoje também na crise que se vive, ninguém mais consegue guardar dinheiro, ninguém mais consegue ter uma poupança, né? Eu acho que você tem uma aposentadoria, porque você paga aluguel, você e sua companheira, mas assim, eu acho que é lá atrás que você poderia ter mudado isso, né? Lá atrás que você poderia, sei lá, ter voltado a estudar, que você poderia ter feito algo por você. Mas eu entendo também que você estava lá, estava cuidando do seu tio. Gente, tem toda uma história por trás, né? Todo um histórico por trás. Às vezes, para mim, falar aqui é fácil, mas eu não passei a pele dela, eu não estava ali, né? Sofrendo abuso, sendo humilhada. E eu acho que falavam tanto para ela que ela era uma aberração, que eu acho que a nossa Alice, pelo que eu pude entender, eu acho que ela se sentia diferente a vida inteira. Porque, né? Se falaram tanto isso, se as pessoas fizeram tão mal para ela, não sei a tia que acaba falecendo, mas fizeram tão mal para ela, talvez ela achasse assim que, nossa, será que realmente eu sou essa pessoa? Será que eu sou tão diferente assim, né? Eu acho que ela levou esse peso aí até hoje, né? Que ela já deve estar aí com mais de 60 anos. Ela nasceu em 57, 67, 77, 87, 97, né? Ela já tá com mais de 60 anos, né? E complicado, né, gente? Como que coisas... Por isso que eu falo pra vocês, sabe? Eu sei que nesse tempo aí talvez a gente não tivesse muita informação, mas é ridículo uma mãe fazer isso com a filha, né? Pra começar já daí, né? Não interessa se tinha informação ou não. Mas por isso que eu falo a vocês como é importante a gente criar, sabe? Aconselhar nossos filhos desde pequenos, dar uma direção para eles desde pequenos. Infelizmente, a nossa Alice de hoje, ela não teve ninguém para dar essa direção a ela. A tia acaba morrendo, ela é muito novinha, né? Ela vem passando por humilhações, por torturas, por isso, por aquilo. E, infelizmente, a única pessoa que poderia, de repente, ter dado um norte a ela, ter ajudado ela nessa caminhada, se vai. Aí fica o outro lá que torturava ela mais ainda, né? Por alguma razão, ela fica ali cuidando desse homem, porque como... né, ela mesmo fala, porque vocês falaram que você não foi embora, né? Mas eu acho que ela sente ali uma obrigação de ficar, porque como ela amava muito a tia, e ela sabia que a tia ali cuidava do marido, eu acho que ela, no subconsciente dela, eu acho que ela acaba fazendo isso pela tia dela, de ficar ali, porque não tem outra explicação, né? Ficar ali do lado desse homem. Gente, não é fácil, né? Cada um com uma cruz, cada um com uma história, mas são histórias de vida aqui que eu gosto muito de ler para vocês, que eu acho que cada história nos ensina muito. E que bom que hoje, né, temas como hermafrodita, transgênero, tudo isso são mais falados, né? Porque essas pessoas, sim, sofrem muito. Nós temos que apoiar, porque não deve ser fácil, você não se vê ali, talvez... né? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? Bom, é isso, não vou entrar em outros méritos, a história é essa. Alice, só tenho que desejar que você, sabe, que você seja feliz, porque eu acho que você merece. Nunca é tarde pra gente ser feliz, né? Você e sua companheira aí, que vocês estejam bem, tá bom? Um super beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. A companheira e o irmão lá na casa, tá? Só que na frente dos outros ela tratava a Alice bem e por trás ela meio que humilhava a Alice. Ela falou: Dani, eu conheci o lado mais ácido e tóxico dela.
a minha companheira estudava à noite, então eu saía de casa às 5 e voltava só às 11 da noite. E ela disse assim, toda vez... Gente, isso aí, quando você depende dos outros, sério, é porque, gente, eu já passei por isso também. Eu fiquei um tempo na casa da minha avó quando Melina nasceu, e Bruna, a gente não tinha apartamento ainda, aí eu fiquei um tempo na casa da minha avó. A minha avó, gente, ela reclamava que eu esquentava a água para Melina tomar banho, que o gás dela ia acabar. Sendo que quem bancava a minha avó era o meu tio, que é o pai da Sabrina, minha prima, a psicóloga, e meu tio era um homem muito bem de vida. Ele não fazia um pingo de questão, ele dava dinheiro lá para minha avó. E a minha avó falava que o gás estava acabando rápido porque eu estava esquentando a água para Melina. Então por aí vocês vêem, né? Eu não tenho raiva não, mas é coisas de, sei lá, vamos falar, acho que da idade também, né? Aí ela fala aqui que a companheira dela saía, né, pra estudar e tal, e tomava banho. E quando voltava, tomava outro banho. Eu também tenho essas manias, tá, gente? Eu não consigo ir pra cama sem não tomar banho. Aí a dona lá da casa reclamava e falava, poxa, ela vai tomar banho de novo. Ela tomou um banho antes de sair, vai tomar um banho na hora de voltar. Aí ela diz, Dani, aquilo me doía, sabe? Mas eu não podia falar nada. E nessa época eu tinha 60 e minha amiga 70 anos. Então eu também respeitava por causa, né? Eu tava na casa dela, por causa da idade e tal. E ela disse que antes elas viviam saindo pra almoçar em restaurantes. E quando ela foi morar lá, a amiga ia pros restaurantes, mas ia sozinha, não chamava ela. Ela falou, Dani, eu comprava alimentos, fazia comida para todo mundo, mas ela nunca comia em casa. Chamava minhas coisas de tralhas, de restos. Então, assim, humilhava a outra, né? E isso fazia ela se sentir muito mal. Aí ela disse que a gota d'água foi um dia que ela queria muito ver um filme que ia passar na televisão. E ela pediu permissão à amiga, falou, posso ver esse filme hoje, tal hora? Pode. Só que ela disse que estava muito cansada, ela acabou dormindo no meio do filme. Então ela desligou a TV e foi dormir. E no outro dia a amiga fez um escarcéu com ela, falou, por que você não viu o filme todo? Ela falou, porque eu dormi. Ah, porque eu deixei de ver um programa do Ratinho para você ver o filme. E começou uma discussão daí. Até que ela falou, não, já é hora de eu arrumar um lugar para eu ficar, porque não dá mais para ficar aqui, né? Então ela conseguiu uma casa, na época, num lugar meio perigoso, mas ela pagava R$300 de aluguel, é o que ela podia pagar, tá? Ela disse que no dia da mudança a amiga ainda implorou para elas ficarem, mas elas se mudaram, né? E quando elas se mudaram para essa casa, gente, talvez por elas serem um casal de mulheres, né, um casal homossexual, elas começaram a receber ameaças. E ela disse assim, que o nome da companheira dela não é um nome muito comum. E escreveram no muro da casa assim, vamos te matar, fulana. Não vou falar o nome dela aqui, né? Vamos te matar, fulana. E elas viram que aquilo ali estava ficando perigoso. Então elas mudaram novamente, tá? E foram para uma outra casa. Aí o irmão dela, que ela cuidava nessa época, foi morar com um outro irmão e ela foi com a companheira para uma outra casa. Aí ela disse que até hoje vive só as duas, com os animaizinhos delas, que elas passam ainda muita dificuldade, mas pelo menos elas estão na casa delas, né? E estão bem. Então vocês viram aí, gente, que a vida dessa Alice foi assim, sofrimento de cabo a rabo. Eu acho que tudo começa quando ela nasce hermafrodita, né? Imagina, em 1957 as pessoas não entendiam. Então a família dela realmente deu desprezo total a ela, né? Falando que ela era uma aberração, que ela era isso, que ela era aquilo. E eu acho que dali começou todo o sofrimento dela. Eu acho que eu só não entendi, Alice, porque talvez, lógico, né? Você também nunca tinha tido uma casa, então você vai para casa da sua tia e desse seu tio, que por pior que ele te tratou,
você estava ali, era a sua casa, era onde você conhecia. E talvez você não tivesse tido a coragem de abandoná-lo ali para sair fora. Mas eu acho que é ali que a sua vida poderia ter mudado. Quando você começa a trabalhar, quando você arruma suas faxinas, né? Você poderia ali ter, sabe, estudado, feito alguma coisa, pensado no seu futuro, né? Claro que depois vão lá horrível isso de te despejarem depois de anos. Nem sei como a justiça faz um negócio desse, gente. Se tá lá no testamento, é a vontade lá da pessoa, né? E te tirar da casa, você já com 60 anos. Mas eu penso assim, até os 60 anos, eu sei que é muito difícil a gente falar isso, porque hoje também na crise que se vive, ninguém mais consegue guardar dinheiro, ninguém mais consegue ter uma poupança, né? Eu acho que você tem uma aposentadoria, porque você paga aluguel, você e sua companheira, mas assim, eu acho que é lá atrás que você poderia ter mudado isso, né? Lá atrás que você poderia, sei lá, ter voltado a estudar, que você poderia ter feito algo por você. Mas eu entendo também que você estava lá, estava cuidando do seu tio. Gente, tem toda uma história por trás, né? Todo um histórico por trás. Às vezes, para mim, falar aqui é fácil, mas eu não passei a pele dela, eu não estava ali, né? Sofrendo abuso, sendo humilhada. E eu acho que falavam tanto para ela que ela era uma aberração, que eu acho que a nossa Alice, pelo que eu pude entender, eu acho que ela se sentia diferente a vida inteira. Porque, né? Se falaram tanto isso, se as pessoas fizeram tão mal para ela, não sei a tia que acaba falecendo, mas fizeram tão mal para ela, talvez ela achasse assim que, nossa, será que realmente eu sou essa pessoa? Será que eu sou tão diferente assim, né? Eu acho que ela levou esse peso aí até hoje, né? Que ela já deve estar aí com mais de 60 anos. Ela nasceu em 57, 67, 77, 87, 97. Né? Ela já tá com mais de 60 anos, né? E complicado, né, gente? Como que coisas... Por isso que eu falo pra vocês, sabe? Eu sei que nesse tempo aí talvez a gente não tivesse muita informação, mas é ridículo uma mãe fazer isso com a filha, né? Pra começar já daí, né? Não interessa se tinha informação ou não. Mas por isso que eu falo a vocês como é importante a gente criar, sabe? Aconselhar nossos filhos desde pequenos, dar uma direção para eles desde pequenos. Infelizmente, a nossa Alice de hoje, ela não teve ninguém para dar essa direção a ela. A tia acaba morrendo, ela é muito novinha, né? Ela vem passando por humilhações, por torturas, por isso, por aquilo. E, infelizmente, a única pessoa que poderia, de repente, ter dado um norte a ela, ter ajudado ela nessa caminhada, se vai. Aí fica o outro lá que torturava ela mais ainda, né? Por alguma razão, ela fica ali cuidando desse homem, porque como... Né? Ela mesmo fala, porque vocês falaram que você não foi embora, né? Mas eu acho que ela sente ali uma obrigação de ficar, porque como ela amava muito a tia, e ela sabia que a tia ali cuidava do marido, eu acho que ela, no subconsciente dela, eu acho que ela acaba fazendo isso pela tia dela, de ficar ali, porque não tem outra explicação, né? Ficar ali do lado desse homem. Gente, não é fácil, né? Cada um com uma cruz, cada um com uma história, mas são histórias de vida aqui que eu gosto muito de ler para vocês, que eu acho que cada história nos ensina muito. E que bom que hoje, né, temas como hermafrodita, transgênero, tudo isso são mais falados, né? Porque essas pessoas, sim, sofrem muito. Nós temos que apoiar, porque não deve ser fácil, você não se vê ali, talvez... né? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? Bom, é isso, não vou entrar em outros méritos, a história é essa. Alice, só tenho que desejar que você, sabe, que você seja feliz, porque eu acho que você merece. Nunca é tarde pra gente ser feliz, né? Você e sua companheira aí, que vocês estejam bem, tá bom? Um super beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Update
de um caso que foi muito, mas muito comentado aqui no canal, que foi o vídeo A Freira. Não sei se vocês lembram da nossa Alice, que foi criada dentro do convento, né? Que a freira sofreu até abusos. Eu vou deixar o vídeo dela aqui embaixo, tá? E ela sai do convento, né? Ela decide que ela não quer ser mais freira, ela sai do convento, ela conhece uma pessoa, ela engravida, e ela veio nos contar agora que ela tá tendo um problema. Então, eu falei assim, bom, vamos contar esse vídeo no canal? Quem sabe tem alguma advogada, alguma Alice advogada aqui que assiste a gente, que possa ajudá-la, porque é uma menina que vocês viram pelo vídeo dela, né, gente? Quanta coisa essa menina passou, né? E vamos lá que eu vou contar a história dela pra vocês, o update aqui da história dela pra vocês. Dani, tudo bom? Em primeiro lugar, quero te agradecer mais uma vez por ter você contado a minha história. Você não sabe o quanto foi importante pra mim ser ouvida naquele momento. Significou muito e foi um divisor de águas na minha vida. Eu fico muito feliz mesmo, assim, que a gente possa ajudar tanto vocês, né? Eu sei quantas meninas aqui precisam ser ouvidas. As pessoas hoje não querem mais ouvir, né? Elas querem falar. Elas querem falar delas, dos problemas delas, mas elas não querem ouvir. Então, aqui no canal é uma forma que vocês, né, graças a Deus aí do outro lado, vocês ouvem o desabafo dessas meninas, vocês ajudam com os comentários de vocês. Muitas mudam a vida delas depois de passar aqui no canal. E o que eu acho fantástico, porque eu acho assim, a gente tá aqui para fazer o bem, a gente quer ajudar vocês, a gente não quer criticar, a gente não quer apontar o dedo, né? Errar, como eu sempre falo, todo mundo erra. Quem nunca errou, né? E ninguém erra querendo errar, todo mundo erra querendo acertar. Claro que às vezes a gente não sabe que tá errado, a gente não sabe que tá no caminho errado. Às vezes as pessoas têm percepção diferente das coisas, né? Não é porque eu tô num caminho que eu acho, peraí, eu sei tudo. Não. Então eu acho incrível, assim, a ajuda que vocês também dão a essas meninas, através aqui do canal, claro, eu lendo a história delas e vocês estando aí comentando, engajadas mesmo, isso é maravilhoso. Bom, eu me senti mais forte ao saber que não estava sozinha. Eu estou conseguindo dar passos concretos rumo às rédeas da minha vida. Eu já comecei um curso superior e tem sido maravilhoso. Por estar em processo de graduação, eu consegui um novo emprego e eu estou muito feliz. Eu tive alguns calls de uma das nossas Alices, que é terapeuta, tá? E foi ajudar ela. Então ela falou assim que... é a Rosane, né? Que é uma de nossas Alices, ela é terapeuta e ela ajudou a nossa Alice freira aí, né? Ex-freira. Então, muito obrigada, Rosane, você também, tá? Bom, Dani, as coisas vêm caminhando a passos largos e me deixa muito feliz. Porém, tem algo grave tirando meu sono, a questão da moradia. Eu moro num apartamento que está em nome do pai do meu filho. Esse apartamento é financiado pela Caixa Econômica Federal, mas eu que arco com todas as despesas. Tivemos uma audiência de separação e eu acabei comprando a metade do meu ex-marido. Então esse apartamento eles compraram juntos. Quando eles se separaram, ela compra a metade do ex-marido dela, paga, tá? Que ela falou, já está pago. Porém, como o apartamento ainda está financiado, não houve como transferir o financiamento da Caixa. Ou seja, fizemos a averbação da matrícula do imóvel no cartório, mas não fizemos a transferência do financiamento na Caixa Econômica Federal. Para o banco, o apartamento é somente do meu ex-marido e eu não tenho nenhuma participação nele. Tem um negócio aqui na minha boca. Acontece que nesse mês de março de 2022, a Caixa Econômica Federal enviou um boleto cobrando o valor de prestações anteriores, das quais eu nem sabia que estava em aberto. Era um valor exorbitante, de quase 5 vezes mais do que eu pago. Em geral, a prestação é em torno de R$440. Mas devido a essa dívida, a dívida está para R$2.026. Eu não tenho esse valor. Ele corresponde à minha renda bruta para todas as despesas que eu tenho em casa. Eu não tenho outra moradia, mas caso eu não pague, a Caixa Econômica poderá leiloar o imóvel. Tudo que eu mais queria era ter minha própria moradia para não depender mais de ninguém, nem do meu ex.
A única coisa da minha vida prática que ainda depende do nome dele é esse apartamento. Eu que pago tudo, mas como tá no nome dele, eu não consigo sequer tentar renegociar a dívida. E eu fico assim, meu Deus, aonde eu vou morar com meu filho? Gente, desculpa o desabafo, mas é que a Dani foi tão pé quente da outra vez e me ajudou muito a dividir com vocês a minha história, né? Que eu resolvi também me abrir aqui para vocês. Estou aberta a opiniões, críticas e sugestões. Preciso muito resolver essa situação e respirar em paz. Aí ela me mandou até uma carta que ela recebeu da Caixa Econômica, tá? Que diz que ela teria que vai ter uma audiência, né? Pelo que eu tô vendo aqui já teve, foi dia 12, né? Pra eles decidirem sobre isso. Olha, gente, eu não sou advogada, mas por que eu vim aqui falar pra vocês? Porque de repente tem alguma advogada que possa dar alguma ideia a ela, o que ela deve fazer. Eu acho o seguinte, você comprou a parte do seu marido, eu sei que pra Caixa Econômica, o apartamento é dele, já que tá no nome dele. É a mesma coisa quando você compra um carro financiado, né? Se tá no nome da pessoa, é da pessoa, até que você consiga transferir. Mas eu acho o seguinte, poxa, vocês têm um filho, ele deveria primeiramente pensar no seu filho. Então, quem sabe você conseguir conversar com ele para ele ir lá fazer um acordo com a Caixa. E eu não sei se essas prestações antigas é sua ou é dele, ou se você dava o dinheiro e ele que pagava. A melhor forma daqui para frente, eu acho que seria você pegar esse boleto e você pagar essas prestações, em vez de entregar o dinheiro a ele para que ele pague, né? Porque pode acontecer aí de novo dele gastar o dinheiro. A segunda coisa, eu acho que você deva chegar e conversar com ele, já que vocês têm um filho juntos, e falar, olha, eu e seu filho vamos ficar sem lugar para morar, né? O que a gente pode fazer? O que vai ser feito agora? E claro, se tiver alguma Alice aí, advogada, que queira ajudar a nossa Alice, tá? Me fala aqui nos comentários, ou que eu mando um e-mail para ela, tá? Eu tenho o e-mail dela aqui, eu mando um e-mail para ela, eu passo o e-mail dela para você, e eu mando um e-mail, você deixa seu contato, né? E eu passo para ela entrar em contato, tá bom? Bom, esse foi um videozinho extra aí pra gente, só pra gente tentar ajudar a nossa Alice, que eu já tinha até uns dias que eu recebi o e-mail dela, mas estava super corrida aqui pra mim, eu não tinha conseguido gravar ainda, então eu espero que vocês entendam. Bom, outra coisa também que eu quero falar com vocês é que eu fui nomeada para o prêmio Luísa Brunet de enfrentamento à violência contra a mulher. Sabe que a Luísa Brunet, ela carrega essa bandeira da violência contra a mulher e vai ter um prêmio, né? Premiando as mulheres engajadas nessa causa. E eu sou uma das concorrentes desse prêmio. Então eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link para vocês votarem. Vocês entrem nesse link, vocês vão ver a minha foto, vocês têm que deixar um comentário de 4 palavrinhas lá, tá? Por que vocês acham que eu mereço esse prêmio? Ah, porque a Dani é engajada, a Dani gosta, sei lá, assiste o canal da Dani, alguma coisa assim. E na hora que você enviar, eles vão pedir pra você fazer um cadastro. Por quê? Mas é um cadastro super rápido, é botar seu nome e seu e-mail, tá? Por quê? Porque só pode votar uma vez por cada e-mail. Então, se você assiste a gente, se você curte esse nosso trabalho, ajuda aí. Ainda a votação ainda vai ficar aí por um mês, mas todos os vídeos vou estar aqui pedindo para vocês votarem, né? Claro que quem já votou, muito obrigada. Eu vi que várias vocês votaram, porque eu já pedi no Instagram. Aliás, se você não me acompanha no Instagram, @DaniDelano, já falei lá no nosso grupo do Facebook. Se você não tá lá também, o link tá aqui embaixo, somente para mulheres. E muitas de vocês votaram, já agradeço mesmo de coração. E claro, né, gente, é um prêmio, assim, que eu acho que todas as mulheres engajadas nessa causa deveriam ganhar, sim. Mas é votação, né? Tem prêmio aí de melhor cantor, melhor atriz, melhor isso, melhor aquilo. Tem prêmio aí das mulheres engajadas aí nessa causa. E pra gente, claro que traz uma visibilidade boa, né, pro canal, cada vez que a gente participa de algo assim, ou é nomeada pra algo assim. Então, peço a vocês aí que ajudem, vou deixar o link aqui embaixo para todo mundo ir lá votar, tá bom? Beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Gente, a nossa Alice chegou aí para um convento. Sim, ela passou muito tempo num convento e desistiu.
Vamos embora saber o porquê, o que aconteceu, por que ela foi pro convento, por que ela desistiu. Como é isso, gente? Tô chocada. Dani, em primeiro lugar, quero agradecê-la por tantas e tantas histórias inspiradoras. Não sei se minha história encaixaria no seu canal, mas eu creio que escrever será terapêutico para mim. Me chamo Alice, tenho 39 anos e moro em Minas Gerais. Tenho um filho lindo de 9, que é o amor da minha vida. Cresci no interior de Minas, que é onde estão até hoje meus familiares. Meus pais se separaram quando eu tinha 9 anos. Éramos muito pobres e com a separação as coisas só se agravaram. Ficamos minha mãe e minha irmã, que é 4 anos mais nova que eu. Bom, sofremos ainda um certo preconceito, pois a minha mãe era uma mulher separada, numa cidadezinha no interior de Minas Gerais há 30 anos atrás. Isso era um puta preconceito na época, gente. Sofremos muito. Minha mãe, que até então nunca tinha trabalhado fora de casa e não tinha estudo, apesar de ter um português impecável, e se ela quisesse ela podia dar até aula, né? Ela teve que trabalhar como faxineira. E eu, aos 9 anos, tive que virar dona de casa e a mãe da minha irmã, de 5 anos na época. Apesar de todas as dificuldades, eu sempre senti em mim uma força interior que não sei explicar de onde vem. Eu simplesmente sabia que as coisas dariam certo. Eu nunca tive receio de dar a cara a tapa ou tomar a iniciativa. Eu nunca me resignei com um futuro traçado de dona de casa pobre e sou subserviente. Eita, Alice, que palavra difícil, peraí. Pobre e subserviente. Infelizmente, Dani, esta era a perspectiva de vida que nós tínhamos. Não só eu, mas todas as outras meninas da cidade. Estamos falando de uma época em que não existia internet, redes sociais, informações como temos hoje. As pessoas de lá nem sabiam o que significava a palavra graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, da cidadezinha que ela vem, né? Ok. Meu sonho era estudar. Eu queria ter um diploma de nível superior. Eu queria fazer mestrado, doutorado, aprender inglês, espanhol. Mas tudo parecia fechado e encerrado para mim. Se ainda tivéssemos dinheiro para ir para Belo Horizonte, quem sabe? Mas eu estava lá no interior. Eu era somente a filha da faxineira sem pai. Não que ele tivesse alguma condição financeira, ele também era muito pobre. Mas digo, pelo menos, né? Pai sempre dá um apoio moral. Mas o meu simplesmente esqueceu que tinha filhas após a separação. Cresci com esse sonho dentro de mim, ou melhor, não dentro de mim, mas exalando nos meus poros. A palavra impossível não existia e eu estava disposta a fazer qualquer coisa para driblar o destino que estava traçado para mim. Eu sempre tive a certeza de que no jogo da minha vida eu não seria espectadora, mas sim eu seria uma jogadora ativa. Eu preferia levar falta, cartão amarelo, vermelho, chute na canela, do que a ficar na arquibancada. Meu lema de vida era aquela célebre frase atribuída a Arquimedes: dê uma alavanca e um ponto de apoio e eu levantarei o mundo. Eita, Alice! Essa é das nossas. Muita confiança, né, gente, para uma menina só. Quando eu tinha 13 anos, comecei a engordar. Muito, muito. Eu descontava na comida o fato de eu não saber lidar com todas as minhas questões e estar sempre sozinha nessa época. Minha mãe teve que trabalhar ainda mais para sobrevivermos. E mal havíamos. Peguei a responsabilidade de ser dona de casa e a mãe da minha irmã, literalmente. Chegava a ser até engraçado, gente. Tinha reuniões de pais na escola, catequese, vacinação, cheias de adulto e eu lá representando a minha irmã. Minha mãe não me deixava vestir como as meninas da minha idade. Ela tinha vergonha pelo fato de eu ser muito gorda. Então, aos 13 anos, eu vestia e me comportava como se eu tivesse 40.
Sempre com muitas responsabilidades, roupas largas e compridas. Amiga, mulher de 40 hoje não se veste mais assim não, sorry. Eu também tenho 40, tá? Mas eu visto vestidinho. Mas eu entendi o que ela quis dizer. Bom, segundo a minha mãe, se eu usasse roupas largas e compridas, iria disfarçar mais meu corpo e ficar melhor. Eu não tinha nenhuma perspectiva de crescimento profissional. O pior mesmo era o bullying que eu sofria na escola. Ninguém me dava valor. Sempre faziam brincadeiras de mau gosto, piadinhas, mas nada disso me parava e nem me faria desistir dos meus sonhos. Eu nunca me senti como vítima de nada, porque eu sabia do meu valor e da minha força. De alguma maneira, eu simplesmente sabia que eu tinha um potencial dentro de mim. Então eu resolvi que iria ser útil para a sociedade de alguma forma, que eu procuraria ajudar as pessoas, fazer a diferença na vida delas, fazer a minha parte nesse mundo e que custasse o que fosse, eu não deixaria que minha existência passasse em branco. Comecei então a dar aulas de reforço na minha casa, ouvir e aconselhar colegas de classes, prestar pequenos favores a vizinhos. Mas eu não tinha amigos, não tinha namorados, nada disso na minha adolescência. Aos 17 anos, quando eu estava no último ano do ensino médio, eu ouvi falar sobre a história de uma senhora da minha cidade que tinha ido para um convento. Fazia muitos anos que ela estava lá e que parecia estar muito feliz. Gente, quando eu vi aquela história, deu um clique na minha cabeça. Sabe aqueles toques do universo que só acontece uma vez e quando te dão a sensação deliciosa de troca de energia? Pois bem, isso aconteceu e eu quis saber como seria a vida de freira. Na minha cidade não há presença de congregações religiosas e eu, apesar de estar sempre envolvida na paróquia local, eu não tinha ideia de como seria de fato a vida das freiras. Eu não sabia nada. Procurei o padre da cidade, que disse também não saber detalhes da vida religiosa feminina, mas que me daria o endereço de algumas delas para que eu mesma entrasse em contato e procurasse. Assim o fiz. Escrevi para várias congregações e fui me inteirando das questões pertinentes à vida religiosa. E o mais importante, como eu faria para ingressar? Eu queria ser freira. Acordamos que assim que eu terminasse o ensino médio, eu iria para uma das casas iniciar o processo de formação, aspirantado, postulado, novício, juniorato. Eu nem sabia que tinha tudo isso para ser freira, gente. E assim foi feito. No mês de janeiro do ano de 2000, eu com 17 anos, eu completaria 18 em março. Fui para a cidade de Catagazes iniciar minha formação como freira. Sabe, Dani, nessa altura eu já sabia que seria muito difícil ter a oportunidade de realizar meu sonho, que era me formar academicamente, pois já havia me informado sobre as condições e objetivos das freiras. Mas, gente, eu estava feliz, né? Era o que eu queria fazer ali na época. Eu fui muito bem recebida, muito bem acolhida. O interessante é que em nenhum momento eu me sentia presa pelas regras e costumes, como podem vocês pensarem. Ao contrário, lá eu me senti mais livre do que em casa. Pela primeira vez em anos eu pude ser somente eu. Eu era uma jovem de 17 anos. Eu não tinha responsabilidade de ser dona de casa, de ser mãe da minha irmã. Eu tinha que ser somente eu mesma, Alice. Logo, as freiras ficaram muito felizes comigo e se diziam perplexa em como eu era capaz e inteligente. Não, Dani, eu não falo isso me achando, não. Podem acreditar, tá? Mas é que realmente eu era muito inteligente. Sou, né? Diziam que eu teria um grande futuro pela frente e que eu faria diferença na vida de muitas pessoas. Era tudo o que eu queria. Sabe toda aquela potencialidade e força interior que eu tenho? Pois lá encontrou terra fértil para desabrochar. Essa comunidade que eu estava especificamente é um colégio particular com ótima referência na cidade daqueles que, por falta de condições econômicas,
eu provavelmente nunca teria tido a chance de pisar. Claro que voltou em mim aquela vontade que eu tinha de estudar e me preparar academicamente, mas eu sabia as regras, nada de faculdade. Pelo menos não nos primeiros 10 anos de congregação, pois esses primeiros 10 anos seriam dedicados à formação específica para a vida religiosa. Eu me preparava para tal, com aulas específicas ministradas pelas freiras, e trabalhava no colégio ajudando na parte administrativa e também dando aulas de ensino religioso para os alunos, já que elas diziam que eu levo muito jeito para lecionar, porém, sem a carteira de trabalho assinada, tudo era de forma voluntária. Os anos foram se passando e eu fui avançando com louvor na formação e preparação para a minha vida religiosa. Como elas têm várias comunidades espalhadas pela América Latina, sempre me mudavam de cidade de acordo com a necessidade da congregação. Gente, eu não consigo falar isso não. Eu deveras me sentia muito feliz, realizada, útil, acolhida, e ainda que o bullying, dessa vez de forma zelada pelo meu excesso de peso, acontecesse, nessa altura não era tão grande assim. Mas, e mais, eu ia crescendo, e em mim ia crescendo uma força interior, um tesão pela vida. Eu sabia o que eu queria, eu sabia quem eu era, eu sabia do meu potencial. Nada poderia me parar, e muito menos retroceder. Lê do engano, quanta inocência. Bom, gente, então eu fui passando por várias cidades mineiras, o aspirantado, o postulado, o noviciado. Após o noviciado, fazemos os votos de pobreza e castidade, obediência, e nos tornamos freiras, ainda que não de forma definitiva. Você renova ou não seus votos durante 5 anos, e só após esse período você se torna uma freira. Este é o juniorato. Dani, até aí tudo estava bem. Gente, eu tô aqui tendo uma aula de convento, porque, vocês me desculpem, eu sou leiga nesse assunto, tá? Eu nem sabia que tinha tanta coisa assim. Dani, até aí tudo bem, mas depois, quando já podia participar e ver coisas como freira de verdade, pude ter acesso a uma série de informações das quais eu não tinha antes. Dentre elas, a que mais me incomodava era a questão econômica. A diferença que faziam entre quem tinha dinheiro e quem não tinha. Como passavam por cima dos valores religiosos professados para não perder alunos ricos nos colégios. A insensibilidade pela dor alheia, vendo como normal e simplesmente lavando as mãos. Então ela começou a ver que a vida de freira não era lá o que ela estava imaginando que era. Entendo isso. Dani, eu não consigo deixar de ser quem eu sou. Posso até me ferrar com isso, mas eu sou autêntica. Eu não me vendo, eu não me calo, detesto injustiças. E ao meu ver, nada mais injusto nesse mundo do que não termos as mesmas oportunidades que outros por fatores que independem da nossa capacidade. Eu falava, Dani, e elas perceberam que eu não estava feliz nos colégios, que era onde o abismo entre rico e pobre era muito nítido. Pedi para ir para as creches, para asilos, comunidades indígenas, mas elas sempre diziam que não era muito capaz, que era muito capaz para não estar no... Ai, meu Deus, peraí. Mas elas sempre diziam que eu era muito capaz para estar nos colégios. Mas eu sabia quem eu era, eu sabia o que eu queria e o que eu não queria. Foi então que dei um ultimato de uma forma delicada e inteligente, né? Então elas resolveram me enviar para uma comunidade inserida na Amazônia equatoriana. Aos 22 anos eu fui morar fora do Brasil como missionária. Fui para a cidade de Puyo, no Equador. Dani, que maravilha, que povo maravilhoso. Costumo dizer que minha alma chegou lá antes de mim, pois era como se eu estivesse estado lá antes. Sabe aquela sensação de satisfação plena? Pois bem, foi o que eu experimentei. Coisa que eu não sei explicar. Eu simplesmente já conhecia aquela cidade
quando eu cheguei lá. Nunca precisei perguntar a ninguém onde ficava alguma coisa. Eu simplesmente ia e eu sabia onde ficava. Claro que tinha a questão da língua no início, mas espanhol, em pouco tempo eu já tirava de letra. Eu estava feliz e realizada no Equador, quando a madre resolveu me chamar de volta para o Brasil, porque ela precisava de mim para assumir a administração de um colégio. Claro que tentei argumentar, mas na prática, alguém com voto de obediência não tem o direito de argumentar nada. O máximo que eu consegui foi adiar meu retorno para o Brasil, né? Então eu só pude ficar no Equador mais 4 meses. Como o destino sempre nos prega peças interessantes, no dia seguinte eu fui a uma lan house conversar através do nosso saudoso MSN com uma freira amiga minha que estava no Brasil. Quando eu saí do computador, eu não fechei corretamente o programa, provavelmente por estar atrasada ou distraída, fechei somente a janela do computador e fui embora. O próximo usuário da lan house, um equatoriano, soldado do exército, percebeu que eu ainda estava logada na minha conta e se apresentou a essa minha amiga e eles começaram a conversar. Ele disse para ela que sempre quis conhecer uma brasileira e ela inocentemente passou meu endereço para ele. Sim, gente, eu xinguei ela quando eu soube dessa história, pois ela colocou minha segurança em risco, né? Fato é que no dia seguinte, na porta da minha casa, quem estava? O tal soldado equatoriano. Ele tinha as feições indígenas, como a maioria da população de Puyo, e eu achei ele bonito, apesar de um pouco baixo. Ele começou a conversar comigo e me convidou para tomar um sorvete na praça. Recusei, afinal não ficaria bem uma freira ficar saracoteando por aí, né? Ele aceitou, mas insistiu e todas as tardes ele ia na porta do meu trabalho para a gente conversar. Tínhamos muita afinidade, isso é inegável. Era encontro de culturas, algo realmente lindo e intrigante. A princípio, causou um fascínio quase irresistível. Eu, muito experiente, me deleitava com aquela nova parte da minha vida, sendo finalmente despertada. Lembrem-se, gente, que eu nunca tinha tido um namorado, pois agora eu tinha um. E ele era carinhoso, doce, meigo, respeitador. Eu estava sentindo sensações que eu nunca tinha sentido antes. Ah, meu Deus, como era bom. Bom, se antes ela já não queria voltar para o Brasil, imaginem agora, né? Mas eu não tinha escolha. O equatoriano me propôs sair da congregação e ficar lá com ele para a gente se casar e ter filhos, mas eu não aceitei. Eu tive medo de estar em outro país, sem renda própria, dependendo totalmente de um homem, que eu não sei como reagiria quando as dificuldades da vida viessem. Lá eram costumes deles, as leis deles, a ótica deles. Eu amo o Equador, mas estar lá com minhas próprias pernas é uma coisa, estar lá dependendo de alguém já é outra. Dani, olha que nessa época eu nem assistia ainda ao Sobrevivendo na Turquia. Mas o seguinte, gente, que realmente eu concordo com ela. Uma coisa é você estar num país, né, mesmo que ela estava lá na congregação, ela devia estar recebendo, sendo lá, né, o dinheiro dela. Uma coisa é você estar lá com as suas pernas, outra coisa é você para esses países dependendo de alguém. Então, se ela fica no Equador, ela ia depender completamente desse homem. E ela fala, olha, gente, nessa época eu nem assistia o Sobrevivendo na Turquia, hein? Mas eu tinha muito medo daquela famosa mãe do Fantástico. Sabe, aquela que fica sem um filho porque o pai gringo conseguiu a guarda da criança? Então ela tinha medo disso. Voltei para o Brasil, fiquei ainda algum tempo na congregação como freira. Esqueci o mar e segui a vida. As questões internas da congregação só se agravavam. Assim, depois de muito pesar e muito choro, dia 21 de junho de 2008, eu saí da congregação. Comecei do zero. As freiras não me deram nada material, nada. Não quis voltar para a cidadezinha que eu morava antes, porque lá não ia ter trabalho. Minha mãe, nessa época, tinha se casado de novo. A vida lá seguiu sem mim. E apesar de amá-los, eu já não me sentia pertencer àquela realidade. É difícil explicar isso. Optei então em ficar em Belo Horizonte. Aluguei um quarto numa república feminina, fui trabalhar.
mas desabei emocionalmente. Eu estava muito só. Gente, eu tinha passado 8 anos e meio num convento e definitivamente eu não conseguia ser bem vista no ambiente de trabalho, porque eu não conseguia ter somente conversas raras, fúteis. Eu não conseguia falar sobre roupa, sapato, sexo livre. Eu era virgem. Eu tinha 26 anos. Eu nunca tinha trabalhado de carteira assinada. Eu não tinha faculdade. Eu não tinha carteira de habilitação. Eu não me encaixava no mundo. Mas também não me encaixava mais no convento. E eu também não me encaixava mais na minha família. Fui vivendo para viver, mecanicamente, até que resolvi entrar na tal sala de bate-papo do UOL. Ele morava em Contagem, mas a família dele era do norte de Minas. Ele era semi-analfabeto. Bom, ele não tinha perspectiva nenhuma de vida. Um autêntico jacu sentado. Mas como estava destroçada, eu estava destroçada e sem ninguém por mim, resolvi continuar a conversar até que marcamos de conhecermos pessoalmente. Achei ele feio e bobo, mas quem era eu na fila do pão? Dani, a questão nunca foi econômica, até porque ele não tinha nada. A questão era carência mesmo, solidão, falta de família. Eu tinha 26 anos, era muito esperta, capaz, inteligente para algumas coisas, mas com a maturidade relacional de uma moça de 13. Pensei que pelo menos ele era alguém de coração bom, humilde, trabalhador, solteiro, sem filhos, com uma idade compatível à minha e que queria formar uma linda família. Os irmãos dele moravam todos aqui, pois foram vindo para trabalhar. Somente os pais permaneciam no norte de Minas. Eu fui super bem recebida por todos e fiquei amiga dos irmãos e das irmãs dele. Começamos a namorar e eu sempre ia para casa deles nos finais de semana. Eu gostava de ir, mas eu gostava de ir pela família dele. Eu achava lindo eles todos unidos. Aquele clima, sabe, de pertencer a algum grupo de novo. Eu queria isso para mim. Eu tinha receio, sempre me incentivando a engravidar. Falei para minha mãe, ela disse que já estava demorando muito, que ela era louca para ser avó e que ser pai, que não tinha por que a gente esperar. Ficamos noivos. Quanto ao filho, eu ainda estava receosa, eu não sabia se eu queria. Foi quando uma tia minha faleceu. Ela era irmã da minha mãe, uma das mais novas. Minha mãe dela tem 15 irmãos, gente. Ela morreu de repente, muito nova, e deixou 2 filhos pequenos, uma tristeza. No velório, como não poderia ser diferente, comecei a pensar o quão efêmera e passageira era a vida. E o que realmente importa são as pessoas que a gente ama e os relacionamentos que a gente constrói. Então ali eu resolvi engravidar. Afinal, essa vida passa rápido demais para eu deixar de vivê-la, pensava eu. Foi rápido, 2 meses depois eu descobri que eu estava grávida. Foi um misto de alegria intensa e receio de o que estaria para vir pela frente. Aquele homem carinhoso, prestativo, que me amava, se transformou na gravidez. Instantaneamente, aquele mesmo instante que ele soube da minha gravidez, ele nunca mais foi o mesmo. Fomos morar juntos no apartamento que tínhamos financiado. Meses antes, ainda na planta, e nosso inferno começou. Ele cada vez mais frio, distante, agressivo, abusivo, ríspido. O apartamento era numa cidade próxima a Belo Horizonte e o trabalho dela em BH, tá, gente? Eram 2 horas de ônibus lotado para ir, 2 horas de ônibus para voltar. Eu grávida, em pé no ônibus. Eu chegava em casa à noite, eu tinha que lavar, passar, cozinhar e não podia ser qualquer comida. Ele me xingava por qualquer coisa. Eu não podia sair, não podia conversar com minhas amigas, nem com a minha família. Eu só chorava. Eu estava grávida, sensível. Eu não reconhecia mais aquela mulher forte e decidida que eu tinha sido. Eu sabia do meu valor. Por que eu não falava nada? Em parte porque eu não tinha quem recorrer. Em parte por vergonha de eu ter sido tão burra a esse ponto. Como eu deixei que esse jacu tomasse as rédeas da minha vida. Aos poucos, as coisas que falava para minha mãe, acredito, não era nem a terça parte. Ela dizia assim, cada um tem que colher as consequências das suas escolhas. E que ela sempre soube que Paulo era um bobo.
Pô, se minha mãe sabia, por que ela não me contou? Não queria. No fundo do meu coração, eu não queria que meu filho não fosse criado com o pai dele. Até porque eu fui criada sem a ausência do pai e eu sei que isso foi devastador para minha vida. Passei minha gravidez inteira chorando e todos achavam que eu estava ficando louca porque eu só chorava o tempo todo sem razão. Na época, eu estava tão absurda com essa situação que eu não sabia explicar porque eu estava chorando. Hoje eu sei. Eu chorava porque o que eu via lá na frente. Eu via que eu não teria possibilidade de continuar com Paulo e que tudo que eu mais temia aconteceu. Eu teria um filho sem pai. E aquilo me devastava, mais uma vez. Não por questão econômica, mas sim pelas questões afetivas. Porque ela sofreu muito, né, por ter ficado sem um pai e ela não queria. A última coisa que ela queria era isso pro filho dela e ela, né, lutou tanto e morreu ali na praia. A cada crise minha, dava tudo que podia como prova, áudios, vídeos. Eu não sabia que eu estava sendo gravada e ele cada vez mais perverso. Saía na sexta-noite, voltava só no domingo, sem me dar uma mínima satisfação. Me deixava sozinha e grávida. Dani, eu não me importava de ficar sozinha, eu estava acostumada. Era até melhor, porque a presença dele me dava até agonia, ânsias, né? Meu filho nasceu 2 semanas antes da data prevista. Tive que fazer uma cesariana de urgência, por um problema que até hoje não foi muito esclarecido. Fato é que ele estava perdendo peso em vez de ganhar. Então a obstetra resolveu, por segurança, antecipar o parto. Graças a Deus eu tinha um plano de saúde naquela época. Mas o amor da minha vida nasceu no dia 12 de abril, com 2,3 kg. Apesar de pequeno ao nascer, ele sempre teve boa saúde. Paulo cada vez mais perverso e narcisista. Eu não pude voltar a trabalhar na época, porque meu trabalho ficava mais longe da minha casa. E para piorar, eu não dirijo. E para pegar um ônibus era ruim. Os horários da creche não batiam, então eu não teria como sair e retornar a tempo de pegar o menino na creche. Caiu um litro de água na minha roupa agora, gente. Puta merda. Vamos continuar assim mesmo. Bom, enquanto eu tive o dinheiro da licença maternidade, ainda deu para levar sozinha, porque eu sempre tive que arcar com as despesas do meu filho, né? Quando meus recursos acabaram, as coisas pioraram. Disse que não iria me sustentar e que se eu quisesse comer, assistir televisão, tomar banho, eu que me virasse. Ai, meu Deus! Ele parou de fazer compras para casa, ele comia fora e eu comecei a passar fome. Amamentava nessa época e meu leite simplesmente secou de um dia para o outro. Quando eu ia tomar banho, ele desligava a luz. Quando eu ia tomar banho, ele desligava a luz e a água, porque dizia que eu não pagava as contas, então não poderia usar. Ele colocava a ceia na televisão para eu não assistir. Gente, para. Tive uma crise depressiva e fui ao médico. Ele me receitou antidepressivo, mas eu não tomei porque eu temia os efeitos colaterais e eu tinha que cuidar do meu filho. Sozinha, né? Porque Paulo não ajudava em nada. Um dia precisei sair de casa e levar meu filho para vacinar. Quando voltei, percebi minhas coisas reviradas, mas pensei que fosse apenas mais uma cena dos ciúmes doentio dele. Dias depois, numa discussão, ele me mandou sair de casa e deixar o menino com ele. Porque o que ele queria de mim, ele já tinha conseguido e agora ele não precisava mais de mim. Gente, ele disse pra mim que ele só queria uma mulher bonita e inteligente para dar um filho a ele e que agora ele ia me colocar para fora de casa. Respondi a ele que eu jamais deixaria meu filho, que a gente estava no Brasil e que esse país ainda tem lei. Qual não foi minha surpresa quando ele me disse que ele já tinha entrado com um pedido pela guarda da criança porque eu era uma louca e ele tinha como provar. E tinha entrado mesmo, gente. Ele juntou todas as provas, áudios, vídeos, meu choro, tristeza, sofrimento, receita do antidepressivo, que eu sequer tomei, fez um pedido de guarda do nosso filho, porque eu estava desequilibrada e sem condições de cuidar de um recém-nascido. Eu implorava ele para ele ir embora e me deixar em paz,
E ele dizia que ele jamais deixaria o apartamento para mim. Apartamento minúsculo, gente, financiado em 30 anos. Até onde eu cheguei, meu Deus, pensava eu. Aonde que no meio dessa história eu me perdi? Que capítulo é esse que eu não sei onde tá? Onde se encontra eu que era protagonista da minha vida? As agressões continuaram, até que um dia meu telefone tocou e era engano. Ele, claro, não acreditou. Ficou furioso, pegou meu chip, jogou no vaso e deu descarga. E lá se foram todos os meus contatos. Fiquei agora, sim, incomunicável e sem contatos. Naquela época, gente, não dava ainda, ela disse pra... igual essa tecnologia de hoje em dia, né? Recuperar lá os contatos e tal. Bom, um dia ele me ameaçou de morte com uma faca nas mãos. Ele não chegou a me agredir com a faca, mas furou o colchão de uma cama de solteiro que a gente tinha. E disse que da próxima vez ele ia furar seria eu. Chamei a polícia e 5 minutos depois, 2 policiais estavam dentro da minha casa. Quando chegaram, ele disse aos policiais com a voz mais calma do mundo que não havia acontecido nada, que eu estava confusa, pois eu tinha depressão pós-parto. Mostrou aos policiais a cópia dos processos com as provas que ele tinha contra mim. Os policiais então disseram que era minha palavra contra dele, mas que se eu tivesse realmente me sentindo ameaçada, que eu procurasse a delegacia da mulher para fazer um boletim de ocorrência. No dia seguinte eu fui à delegacia da mulher. Fui muito mal atendida. Policiais despreparados, decrescentes no que eu dizia, descrentes no que eu dizia. Falaram que como não havia agressão física, eu não tinha provas. E eu não poderia ser feito nenhum laudo após sem o laudo, né? Não poderia fazer nenhuma queixa lá sem o laudo do exame de corpo de delito. Gente, eu tô comentando porque a história dela é enorme, tá? Essa questão da delegacia da mulher, muitas meninas, infelizmente, já me falaram a mesma coisa. E não é só no Brasil não, tá? Pelo mundo aí. Aqui nos Estados Unidos, muitas mulheres acabam desacreditadas. Eu acho que na delegacia da mulher deveriam trabalhar mulheres realmente especializadas e treinadas para ajudar mulheres. Teve uma Alice nossa que ela foi numa delegacia de mulher que só tinha homens. E ela foi completamente... fizeram chacota com a cara dela, riram da cara dela. Então assim, poxa, por que dá o nome da delegacia da mulher se a porra não apoia a mulher? Entendeu? Então assim, claro que tem algumas que eu acredito que sim, né? Você dá uma sorte, pega uma boa delegada, pega bons policiais, mas muitas aí completamente despreparadas, completamente. Bom, eu sabia que essa informação não conferia, então fui para casa. Me debrucei na Lei Maria da Penha. Não era fácil, porque minha internet era regrada por ele. Eu estava certa e sim, tinha uma lei ao meu favor. Voltei à delegacia, agora munida com as informações, e dei uma aula da Lei Maria da Penha para os policiais. Eles ficaram com raiva, achando que eu queria afrontá-los, e apenas disseram que a tal lei poderia valer em outras cidades, mas que lá naquela cidade, que eu não vou falar o nome, não era assim, que o juiz dali só deferia a Lei Maria da Penha se houvesse exame de corpo de delito, comprovando agressão física. O que é errado, né, gente? Mas graças a Deus já temos uma lei que a agressão psicológica também entra na Lei Maria da Penha, tá, gente? Já tem essa mudança aí na lei. Mas eu acho que se você é mulher, sofre agressões abusivas, físicas, você deve sim, olha aí na internet a Lei Maria da Penha e estude bastante aí, né? Para que você possa se ajudar também. Bom, gente, eu não podia desistir, né? Porque se esse homem me matasse, como ficaria meu filho? Então eu tinha ali um motivo para lutar. Nessa altura eu já tinha absoluta certeza de que eu não queria mais ficar com ele. Porém eu não tinha para onde ir. Eu não tinha emprego, não tinha dinheiro, não tinha nada. Eu tinha ali um homem louco fazendo de tudo para tirar meu filho de mim. Lembra de todos os receios que eu tinha lá no Equador? Pois é, eles estavam todos acontecendo, porém no Brasil, né? Tudo que eu mais temia aconteceu. Com um brasileiro. E para ser sincera, eu nunca amei ele de verdade. Eu gostei dele. Eu gostei da sensação de segurança, do aconchego familiar, mas amar não. Resolvi buscar ajuda na Delegacia das Mulheres de BH.
Lá sim, a situação foi outra. Fui ouvida. Finalmente alguém me ouviu e acreditou em mim. E acreditou que eu não estava louca. Foi tanta tortura psicológica que no fim até eu comecei a acreditar que eu estava louca. Paulo acabava de me falar uma coisa, como por exemplo, ele falava alguma coisa, vamos supor, isso aqui é vermelho. Aí eu falava, mas você falou que o copo é vermelho. Ele falava, eu falei que o copo é vermelho? Você é louca, eu nunca falei isso pra você. Eu falei que o copo é amarelo. E por aí continuava a história, né? E ela estava começando a acreditar que ela que era louca. Então foi quando tive a prova do esquema macabro do qual eu estava sendo vítima. Bom, Dani, como ela morava numa cidade fora de BH, gente, ela falou que pela jurisdição, os policiais de BH não podiam ir até a cidade dela para retirá-lo de casa. Bom, finalmente, depois de muito ali, ela foi em outra delegacia, numa cidade próxima, né, que pediram para ela ir. Finalmente, gente, depois de todo esse rolê, ele foi enquadrado na Lei Maria da Penha e ele foi retirado de casa e aguardou longe de mim o dia da audiência que resolveria, enfim, as questões pertinentes à separação dos dois. Estamos hoje separados há 7 anos. Dani, até hoje eu não consegui tomar as rédeas da minha vida. Eu simplesmente não consigo me reencontrar no meio disso tudo. Nesse tempo todo eu não namorei com ninguém, tive uma conversa aqui, outra ali, mas nada dá certo. Tanta força, tanta determinação, tanto tesão pela vida, e aonde está? Não sei. A sensação de fracasso é gigante que eu tenho. Eu tô cercada de muros por todos os lados. Eu sei que em algum lugar dessa bagunça no qual eu me meti, existe uma Alice forte, destemida, feliz, arrojada e capaz. Eu sempre trabalhei para sustentar meu filho, mas como eu não tenho um curso superior, são trabalhos que mal suprem as necessidades básicas que a gente tem. Não era isso que eu queria para minha vida. Dani, não era como eu sonhei. Não era assim que eu imaginava minha vida 10 anos atrás. E o pior, o que mais dói no fundo da minha alma, não era assim que eu imaginei a vida do meu filho. É com lágrimas nos olhos que eu lhes digo isso. Todas as vezes que envolve meu filho, a questão fica complicada. Meu filho merecia ter a oportunidade de estudar numa escola legal, fazer um cursinho, estudar uma língua estrangeira. E nem isso eu posso proporcionar a ele. Vocês não imaginam a dor que é isso. Tecnicamente, hoje eu sou quem? Uma mulher sozinha, com um filho, que mora numa cidade de periferia, num apartamento financiado para pagar em 30 anos, cujas parcelas do condomínio estão atrasadas, sem diploma de curso superior, sem carteira de habilitação, com algumas dívidas, enfim, o elo mais vulnerável da corrente. Não, gente, eu não tenho pena de mim, sério, não tenho mesmo, eu odeio autopiedade, porque não constrói nada e só paralisa, mas a questão é, aonde eu me perdi? Em que parte do caminho deixei de ser eu mesma? Como fazer para retomar o fio da meada? Cadê aquela alavanca, o meu ponto de apoio que eu ia levantar o mundo? Depois de um tempo de anulação da Lei Maria da Penha, alegando que eu não tinha provas no que dizia. O juiz deferiu a favor dele e retirou a medida protetiva sem ao menos me ouvir. Isso faz 4 anos. Até hoje ele não mexeu comigo. Hoje eu me sinto segura porque eu me impus. Realmente ele não representa uma ameaça real para mim. Ficaram somente os requisitos, acredito que eternos, de tudo que eu vivi com ele. Ele sempre quis ser um pai presente, menos na parte financeira. Eu nunca o impedi, porque achei que fosse melhor para o nosso filho. Em primeiro lugar, meu filho, sempre. Não é fácil, Dani. Ele, quando surta, ameaça tirar meu filho de mim. Tudo é motivo para questionamento. Me sinto vigiado o tempo todo. Até então, meu filho gostava muito de ir para a casa dele nos finais de semana. Eles tinham uma ótima relação. Porém, de uns meses para cá, a criança simplesmente não quer mais ir para a casa do pai. Fiquei até preocupada, investiguei, né, para saber por quê. Aí ele disse, mamãe, nada nunca está bom para o papai. Tudo que eu me esforço para ser, para fazer, ele sempre diz que não tá bom. Anos
para conseguir elaborar, e uma criança de 8 anos conseguiu em uma frase. Desde então ele não tem ido sempre para lá. E como estamos na pandemia, né, estamos levando melhor. Então a gente fica em casa. Bom, gente, é isso. Essa é a vida dela. A vida da nossa Alice. Gente, eu fico assim, eu acho, Alice, que você se perdeu lá atrás. Eu não sei, mas eu acho que a sua ida pro convento foi uma fuga, sabe? Eu acho que a sua ida pro convento foi uma fuga que você, talvez ali, talvez inconscientemente, né? Você fugiu ali da sua casa, talvez das responsabilidades que imporam para você e talvez com medo de fracassar, de não conseguir fazer tudo que você planejou para sua vida, né? Eu planejei fazer uma faculdade, planejei ser doutora, planejei isso, planejei aquilo. Não, mas eu vou me enfiar dentro de um convento que talvez ali eu esteja guardada. Só que a vida no convento você viu que não era bem o que você queria, não era para você. Eu simplesmente, assim, eu sinceramente, eu te aconselho a procurar uma ajuda psicológica. Eu sei que é complicado, que né, às vezes é grana, mas se você quiser, me manda uma mensagem. A gente tem uma psicóloga aqui no canal, que elas sempre ajudam as nossas Alice. Eu acho que é o que você está precisando, você se achar. Você tem essa mulher aí dentro de você, como você diz, mas cadê? E tem muitas horas na nossa vida que a gente se perde, gente, e se perde mesmo, sabe? Eu já me perdi de mim algumas vezes. Eu sabia que eu era forte, eu sabia que eu era uma mulher batalhadora, eu sabia que eu ia atrás, mas eu fiquei em certos momentos da minha vida numa inércia assim, que eu sabia que eu tinha que ir, mas alguma coisa não me deixava ir, sabe? E então assim, comigo foi num estalo que aconteceu, né? Que foi quando eu decidi ir para a Inglaterra. Eu falei, peraí, não, eu tenho que dar um futuro aos meus filhos, eu tenho que fazer a vida deles. Mesmo que para isso talvez eu tenha que não estar perto deles, né? Que foi o que aconteceu. No meu caso, acho que foi isso, sabe? Eu falei assim, não, peraí. Cheguei no fundo do poço, eu não tenho... Sabe, gente, eu não tinha dinheiro, assim, eu não tinha nada pra dar a volta por cima, né? Eu já não tinha mais minha mãe, já não tinha mais meu pai, já não tinha, né, mais nada, assim. E eu falei assim, cara, é minha última cartada. Eu tenho um passaporte, eu tenho uma cidadania, eu tenho uma amiga que mora fora. E, de alguma forma, eu tenho que encarar isso. E muitas vezes a gente se reencontrar não é tão fácil, né? Porque eu na minha vida, eu sempre fiz um challenge assim comigo mesmo, sabe? Cada vez que eu traçava um lugar para eu chegar, eu já traçava o próximo. Eu chegava em um, já queria subir mais alto. E sempre foi assim na minha vida. A não ser, né, nesse momento, igual eu te falei pra vocês. Eu fiquei também num momento de inércia, sem saber o que fazer, sem achar que eu era capaz de fazer, sabendo que eu tinha força, mas sem saber por onde começar, por onde agir, o que eu ia fazer. E foi quando eu decidi sair do Brasil, né? Eu sabia que ia ser muito difícil, eu sabia também que eu ia ter que ter um trabalho braçal, que eu ia arregaçar as mangas, né? Que pra eu chegar aonde eu cheguei hoje, vamos dizer assim, que ia demorar muito. E demorou, não foi do dia pra noite. Eu poderia muitas vezes ter desistido no meio do caminho. Mas cada vez que eu pensava em desistir, eu só pensava nos meus filhos. Que era por eles que eu estava ali, que era por eles que eu tinha que dar a volta por cima, e era por eles que eu ia fazer acontecer. E sempre foi assim, sabe? Eu acho que você precisava, sabe, de uma ajuda para você se encontrar. Porque você tem essa força dentro de você. Eu sei que nem tudo na vida é fácil, tá, gente? Eu poderia chegar agora e falar assim, mas vem cá, por que você não vai lá fazer sua faculdade? Aliás, eu poderia chegar e falar assim, Alice, por que você não estuda? Pô, você escreve tão bem, sabe? Você me parece ser tão inteligente. Estuda, faz o Enem, tenta uma faculdade federal.
seu filho já tá maiorzinho, né? Quem sabe você consiga, sabe? E quem sabe você realmente faça lá o que você sempre sonhou, mestrado, doutorado, e você chegue lá. Só que tem que ter a força, você tem que ter aquele primeiro pontapé para ir. E eu te garanto que depois que a gente vai, a gente não quer parar. E eu acho que a sua ida para o convento, sim, foi uma fuga. Eu não acho que era sua vocação ser freira, sabe? Mesmo que você tenha visto coisas lá dentro que você mesmo fala que você não gostou, né? Coisas que você não concordasse, né? Que você não achou que seria daquela forma. Mas eu acho que foi uma fuga, mais uma fuga sim, sabe? Ai, eu vou, né? E vou lá, ficar lá quietinha, fazendo as coisas, né? Cuidando do próximo. Mas essa força que você tinha dentro de você talvez te trouxe para fora. Quanto ao marido aí, infelizmente, minha amiga, né? A gente deveria, sim, escolher sempre o homem certo para o nosso filho. Mas como diz o outro, como eu já disse, acho que é nesse vídeo ou em outro, a gente nunca, né? A gente nunca erra pensando que a gente vai errar. A gente erra pensando que a gente vai acertar. O cara lá atrás era um cara super gentil, um cara isso, um cara aquilo, um cara família e tal. E você pensou, nossa, eu vou dar meu filho a família que ele não teve. Mas eu acho também que você não tem que se sentir culpada. Seu filho parece ser bem esperto, bem inteligente. E você dá o seu amor a ele hoje, né? Você dá aquele amor de você pra ele hoje. Então, eu acredito que você tá fazendo bem esse papel. Porque também, gente, ter família, mas ter brigas, o filho vê, né, o homem agredindo a mãe, ou ver a mãe não estando feliz, é melhor que ele esteja somente com a mãe e que tenha, né, um ambiente saudável dentro de casa. Mas eu gostei muito da sua história, eu aprendi muito aí, ó, sobre, né, ai, nem sei falar, gente, como ser freira, né, tem várias etapas aí que você passa. E é engraçado, sabe, uma vez eu li um livro, deixa eu lembrar o nome, não lembro se é As Areias do Tempo, do Sidney Sheldon. Ai, não vou saber se... Mas eu acho... Quem já leu As Areias do Tempo aí, gente? Eu acho que tem também uma história de uma freira, né? Bom, alguns livros que eu já li, que sempre tem histórias de mulheres que foram pro convento, que foram tentar a vida religiosa. Muitas histórias, muitas freiras, gente, elas têm uma história, né? Claro, óbvio, né? Elas têm... E muitas vezes não é uma história legal, sabe? Muitas vezes elas querendo fugir de alguma coisa. Não é que ela cresceu, eu quero ser freira, eu quero ser freira, eu quero ser freira. Pode até acontecer, talvez aí, uma porcentagem. Mas a grande maioria que foi para um convento foi tentando fugir de alguma coisa, de algum episódio, né? Tentando sair fora daquilo. Eu acho que não é que eu vejo fraqueza, porque eu acho que para você ser freira você tem que ser uma pessoa até muito forte, tá? Você abdicar de tantas coisas da vida, tá? Mas eu acho que, sabe, são aquelas situações assim que a pessoa não vê uma saída e ela quer estar longe de tudo, ela quer estar, sei lá, com ela mesmo. Elas acabam procurando um convento. Muitas acabam, acho que, desistindo, né, no meio do caminho, assim como você fez. Muitas acabam ficando por lá. Mas é interessante ouvir as histórias, assim, de pessoas que foram para o convento e saber o porquê que elas foram para lá. O que tem por trás da ida de uma pessoa para o convento, né? Não sei se padre seria a mesma coisa, mas também, talvez. O que leva um homem a abdicar de uma vida, né? Abdicar, fazer voto de pobreza, celibato, tudo isso. Por quê? Por que essa pessoa, será que já nasce? Será que nasce aí com essa vontade, né? Vamos perguntar ao padre Fábio. Será que nasce com essa vontade? Como que vem essa vontade? Como que vem essa vontade de servir a Deus o tempo todo, né? Porque por mais que nós aqui acreditamos em Deus, somos religiosos, mas uma coisa é você, né,
acreditar em Deus e pelos princípios da igreja, né? Fazer coisas boas para as outras. Outra é você abdicar a sua vida para viver para Ele, né? O que leva uma pessoa? O que vocês acham? O que leva uma pessoa a fazer isso? Me contem. Me contem que estou curiosa. E deixa aí, gente, uma mensagem de apoio para a nossa Alice, porque ela está necessitando. Mas Alice, se você quiser, me escreve. Tenho certeza que a gente pode conseguir um psicólogo. Tenho certeza que você pode chegar muito longe ainda, querida. Sim, tá? Não desista de nada. Não desista daquela Alice que ficou para trás. Não desista dessa força que você tem aí dentro de você. Beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau.